Oi gente, aqui é a Nanda e na aula de hoje a gente vai aprender a fazer o fermento natural do zero e também o pão depois de ter esse fermento pronto. Nos outros vídeos dessa semana eu mostrei para vocês como é que todos os outros métodos e todas as outras abordagens para explicar como se faz o fermento natural e como se faz o pão na nossa casa induzem a gente muitas vezes ao erro. Então se você não viu os outros vídeos, corre lá e assiste e também baixa o material para se preparar para a aula de hoje. Tem os guias para vocês baixarem com várias coisinhas interessantes e dicas para vocês não ficarem boiando na aula de hoje. Se você já assistiu os outros vídeos e já baixou o material e deu uma olhada, viu que tem muito problema, já está sendo resolvido lá naquele material e nas outras aulas. Eu queria agradecer muito todas as pessoas que estão participando da Semana do Pão, as dúvidas que vocês mandam e a participação de vocês, porque sem isso o evento não existe e não tem valor nenhum. Dividir com vocês é muito melhor quando vocês interagem. Então não esquece de deixar seu comentário aqui ou se você tiver vergonha pode mandar e-mail que a gente fica de olho, tá bom? E outra coisa, nessa semana vocês perceberam que eu estou mostrando como pessoas comuns estão fazendo do zero, sem equipamentos profissionais em casa, o pão delas? Esse é o objetivo e o foco da Semana do Pão. E agora vamos lá fazer a nossa aula do fermento natural e a nossa aula do pão. Primeiro dia da cultura. Eu vou separar 50 gramas da farinha de centeio com 80 gramas de água. Fazer uma mistura, colocar num vidro limpo, ajeitar a superfície o máximo que eu puder, observar bem como é que está essa superfície, tampar o vidro e fazer uma marcação. No segundo dia, eu me oriento pela atividade através da marca, destampo, olho a superfície e sinto os aromas de grama molhada e de grãos. No terceiro dia, teve mais atividade e ele já escorreu um pouco. Eu observo, vejo bolhas maiores, mais intensidade. No quarto dia, eu preciso intervir nessa cultura. Então eu pego 50 gramas dessa cultura que está aguada, com 50 gramas de farinha de centeio e 80 gramas de água. Eu vou misturar e colocar num novo vidro e fazer o mesmo procedimento. Ajeitar a superfície e fazer a marcação. E mais uma vez tampar o vidro. Quinto dia. Eu já vou mudar a farinha do meu fermento. Eu vou colocar 50 gramas dessa cultura em 100 gramas de água e 150 de farinha branca forte. Vou fazer a mistura e nesse primeiro momento o meu fermento vai ter mais atividade e textura diferente. Aos poucos, a farinha branca, a cada alimentação, vai mudando a textura do meu fermento. Com a minha nova mistura feita, eu vou fazer a marcação e a atividade sempre vai ser grande, até o momento de eu conseguir eliminar todo esse centeio. Então não se assustem se depois a atividade diminuir. É importante também notar que nos próximos dias eu vou fazer a mesma coisa, o mesmo procedimento. Vou fazer 1 para 2 para 3, 50 gramas da cultura com 100 gramas de água e 150 de farinha, no sexto e no sétimo dia. Agora que a gente já criou o fermento, vocês já esperaram o fermento, a cultura mãe, se estabelecer? Essa é a minha cultura mãe. E a gente, para fazer o pão, precisa refrescar e colocar para crescer o nosso fermento, que vai dar a origem para o nosso pão. Então eu vou fazer esse procedimento aqui. Vou colocar uma parte de fermento para 2 de água e 3 de farinha, onde eu já pesei de forma separada para não errar. A água é filtrada ou a água que você bebe.
Ela não precisa estar gelada nem quente, uma temperatura de 21, 24 tá bom. E o fermento deve ser misturado, a isca que a gente pegou da cultura mãe, até não ter farinha solta. E fazer esse nivelamento para me orientar. Eu escolho o lado que está mais homogêneo para uma reta. E vou colocar o número de horas para me orientar. Eu pesei a minha farinha toda da receita, onde eu tenho 450 de farinha branca e 50 de farinha integral, que eu vou colocar só para o pão não ficar totalmente branco. Eu misturo essa farinha e vou colocar toda a água da receita, fazendo assim a nossa autólise. Aqui eu estou colocando 325, que equivale a 65% de hidratação para esse pão aqui. Eu não recomendo que vocês façam direto com a mão, para não grudar muito e vocês não terem aflição da farinha grudando na mão. Então, façam com uma colher e depois, aos poucos, conforme a água for sendo absorvida, quando vai ficando assim, aí vocês, com o auxílio da mão, continuam a mistura. Eu vou para uma superfície mais firme para me dar mais apoio. Eu vou virando a massa para ela entrar em contato, a parte da massa que já está úmida com a farinha que está solta, sem apertar para não grudar muito. Vou raspando em volta. E vou virando essa massa, até eu não ter mais farinha solta. Notem que se eu apertar, ela gruda, porque tem partes dessa mistura que estão mais úmidas que outras. Mas não tem necessidade de colocar mais farinha e mais água nesse momento. A gente vai deixar o tempo atuar nisso. Cada farinha tem um tempo para esse processo. E só o tempo de vocês fazendo com determinados tipos de farinha vai ser capaz de deixar vocês com mais agilidade. Eu já não tenho mais farinha solta. Eu posso molhar minha mão e dar um pouco mais de homogeneidade para essa bolinha, ou eu posso deixar ela assim, cobrir com plástico, e como eu estou num ambiente que está quente, eu vou colocar na minha geladeira e vou verificando de tempos em tempos a temperatura, para deixar ela em torno de 21, 24 graus.
E o nosso fermento já cresceu e já está no ponto de ser usado. Eu molho um bowl separado, onde eu vou pesar a quantidade do fermento que eu vou precisar para o meu pão. Nota a textura dele, ó. Agora eu vou pesar para colocar lá na minha massa da autólise. E o restante a gente guarda. Eu pesei já o sal, 2% da receita, tá aqui. Nosso fermento natural. Ainda vou verificar para vocês como que essa massa que está na autólise já está com a malha dela de glúten bem adiantada, ó. Então, primeiro vou esconder esse fermento. De forma grosseira. E vou adicionar meu sal. O sal não mata o fermento, não precisa se preocupar. Ele apenas regula a fermentação e ajuda a dar força na minha massa. Eu espalho sal. Isso ajuda a não grudar muito a massa na minha mão. E vai promover uma liga na minha massa. Vai fortalecer a nossa mistura. Aqui eu vou rolar a massa em pequenos intervalos e aí eu vou devolver para o meu bowl para deixar repousar e vou alternando assim até terminar minha mistura. Eu vou sentindo que a massa ainda tem grânulos de sal. Quando eu percebo que ela está começando a grudar, eu coloco ela no meu bowl, espero um pouco. Esse pouco pode ser de 2 a 5 minutos, não precisa ser um tempo fixo. Se onde você estiver manipulando a sua massa for um ambiente quente, sempre alterna na geladeira. Eu vou colocar a minha massa na geladeira por 5 minutinhos. Essa massa descansou. A gente volta para a bancada. Se ficar no bowl, vocês raspam com a mão mesmo. Não tem problema nenhum. É melhor deixar a massa descansar do que insistir em mexer numa massa que está grudando na sua mão. O tempo resolve a maior parte dos problemas de manipulação de massa. A maioria das vezes a gente não tem paciência para esperar o tempo que a massa precisa. Conforme vocês vão mexendo na massa e vão sentindo que ela está com menos grânulos, é porque vocês já conseguiram avançar nessa mistura. E aí vocês podem fazer uma bolinha grosseira
observar que a textura não está uniforme, isso faz parte do processo que ainda vai acontecer até ficar uniforme. E a gente coloca dentro do bowl, tampa, alterna em geladeira e temperatura, controlando no máximo 24 graus dessa massa. E agora a gente vai esperar de 30 a 40 minutos para realizar a primeira dobra. Nossa massa já repousou. Ela tá menos de 24, o que é muito bom. Segue desenvolvendo a malha. Agora eu vou tirar daqui para fazer a primeira dobra. E aí eu vou mostrar para vocês como fazer para não grudar mais. A película já está melhor. Agora eu vou lavar aquele bowl, esse bowl daqui. Vou lavar e vou colocar só um pouquinho de azeite. É só um pouquinho para espalhar e evitar da nossa massa agora ficar grudando. Agora a gente precisa deixar numa bancada para ela poder relaxar e a gente poder fazer a modelagem da próxima vez. Se vocês precisarem de uma espátula, agora é uma hora boa para usar. Se ela estiver grudando na bancada de vocês, senão não precisa. A gente já repara que ó, ela já está difícil. Não está tão extensível. E a nossa película já está lisinha. E eu umedeci um pano que eu vou colocar por cima para não ressecar enquanto ela descansa para a modelagem. Nossa massa já relaxou. E eu vou colocar um pano no baneton, farinha de arroz. Eu vou colocar só um pouquinho de farinha de trigo aqui em cima, para ela não grudar na nossa bancada. É só um pouquinho mesmo. Tá formado. Vocês têm que puxar com cuidado, ó. Vocês notem aqui que ó, o nosso véu tá formado. Se abusar muito ele rasga, mas olha aqui como ele tá resistente. Não tem problema espichar a massa. É até bom também tirar o gás que está aqui dentro porque renova. Então a gente dobra. Como se fosse um envelope.
Imagina que ela está dividida em 3 e vai rolar esse pedaço para cá, para o meio e depois para fechar. 1, 3. Se você tiver medo de apertar, vem com a espátula e tensiona. Deixa um pouquinho que vai colar essa emenda. Agora a gente coloca aqui, tampa, forra com um saco plástico para proteger da geladeira que resseca ou da geladeira que pinga e coloca na geladeira. Antes de colocar no forno, vocês verificam o ponto da massa. Ela tem que voltar e deixar uma leve marca. Se ela voltar rápido, ela ainda pode fermentar mais. Então a minha massa já está voltando de forma lenta e deixando a marquinha. Preparem tudo, papel para não grudar, que é o Doveraça, ou um papel siliconizado, se vocês tiverem. Já separem a lâmina para cortar. Eu uso pano para pegar a panela quente e meu borrifador já está lá perto do outro lado onde eu vou deixar a panela. E eu forro também a minha bancada para evitar maus tratos tanto na minha panela quanto na minha bancada. Eu estou aquecendo esse forninho há mais de 1 hora. Então agora eu vou tirar minha panela, colocar aqui e fechar meu forninho. Virar meu pão para fazer o corte. Agora vocês fazem o corte rápido, de uma vez só. Se acharem que não cortou o suficiente ou quiserem ajeitar, podem ajeitar, não tem problema, tá? Suficiente, abre o forninho e já coloca. Agora eu tirei a tampa, é um movimento bem rápido e eu vou voltar para corar esse pão, porque ele só vai ficar pronto depois que ele atingir a cor. E isso é particular de cada um, de cada forno. Agora a gente tira o nosso pão daqui. E coloca para resfriar. Quem quiser uma cor mais forte, vai ter que deixar mais tempo. Cada forno tem um limite. Todo o treinamento Panifix é 100% online e tem essa didática simples e fácil de ser aplicada em casa. O objetivo é que os alunos, no final, consigam fazer dentro da realidade deles e sejam capazes, a partir do raciocínio dos fundamentos apresentados ao longo de todas as aulas, ter um processo de melhoria contínua a cada pão. Para quem estiver interessado em saber detalhes sobre o Panifix, eu preparei um vídeo super detalhado com todas as informações sobre os módulos, sobre a metodologia, valores e garantias.
No dia 1º de abril, eu vou abrir as inscrições para a nova turma do Panifixe. Então, se você tiver interesse, essa oportunidade vai estar disponível para você. Mas ela vai ter um tempo limitado. As inscrições não ficam abertas por muito tempo. É até fechar a turma. Se você ainda não está com todas as suas dúvidas explicadas, deixa aqui no comentário. Se você tiver vergonha, manda um e-mail que a gente fica atento. Se você quiser ser notificado quando as inscrições estiverem abertas, coloca aqui no box para você receber um e-mail ou verifica na sua caixa de spam, porque o nosso e-mail já pode estar indo para você e caindo na caixa de spam. A gente também tem como avisar você por WhatsApp. Preenche direitinho o seu número e verifica se você está recebendo. Vai no nosso YouTube, Nanda Benites, vê todos os conteúdos que a gente tem divulgado. Vai nas nossas mídias, fuça o nosso site, tem várias coisas interessantes lá para vocês olharem como é que é o nosso trabalho. E eu espero vocês no dia das inscrições. No próximo vídeo, eu vou ensinar para vocês um pão gluten-free maravilhoso. Ele é com trigo sarraceno e as pessoas juram que ele não é gluten-free. A textura é incrível. A gente vai fazer de forma fácil, prática, vai utilizar a batedeira planetário. Então, eu espero vocês na aula do pão gluten-free. O curso Panifixe, para mim, ele me dá muitas alegrias, porque eu posso fazer as aulas de acordo com o meu horário, dentro da minha realidade. Eu gosto de assistir os vídeos várias vezes, aí eu vou para a cozinha e coloco a mão na massa, assisto o vídeo e vou acompanhando. A Nanda está sempre comigo. E isso me dá segurança e me dá a capacidade para que eu possa ir além. Então, a gente começa sempre do básico, e tem vários pães, várias massas diferentes que a gente faz até chegar ao avançado. Mas quando você chega no avançado, você está realmente preparado para isso. E é muito gostoso, é muito prazeroso. Algumas massas feitas por mim, essa aqui foi a primeira massa, primeiro pão. E aí vão seguindo os meus pães. E logo virão outros, e outros, e outros. Eu estou muito satisfeita com esse curso. Bom dia, gente. Sou Fabiana. Estou aqui pronta para fazer meu pão. Estou com todos os elementos necessários. Eu aprendi a fazer pão no curso da Nanda Benites, Panifixe. Eu super recomendo esse curso. Esse aí foi o último pão que eu fiz. Recomendo vocês fazer, é muito fácil, muito simples. Nunca imaginei conseguir fazer meu próprio pão em casa.